Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Final de semana, já vivenciando o segundo domingo da Quaresma e continua também o tema da campanha da fraternidade, onde dai-lhes vós mesmos de comer marca a nossa vida. Uma oportunidade de nós aprofundarmos a vida de conversão, de mudança, transformação, que é próprio da Quaresma, com toda a liturgia, toda a questão da confissão, toda a questão da penitência, e vemos também ações concretas em nossa vida. A campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome, que nós temos nesse ano, com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, introduz assim a campanha da fraternidade no seu manual. A Quaresma é o tempo favorável para a conversão. Contudo, embora a conversão seja um movimento inicialmente pessoal e interior, ela não pode ser apenas uma atitude individualista, uma vez que a vontade de Deus, desde a criação, se manifesta como projeto de vida a um povo eleito, nutrido, formado e enviado pelo próprio Deus. Na nova aliança, esse povo somos nós, a Igreja, chamada a ser sacramento de salvação, salvação integral para o mundo. E a nossa conversão quaresmal deve desenvolver-se como realização da vontade de Deus, de modo pessoal, comunitário, eclesial e também social. Com Deus sonhamos um mundo justo e fraterno, em que todos tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que a Conferência dos Bispos propõe à Igreja e a todos os homens e mulheres de boa vontade desse país, pela 60ª vez, desde 1964, quando começou a campanha da fraternidade em nível nacional, a expressão da comunhão, conversão e partilha. A campanha da fraternidade tem como objetivo permanente despertar o espírito comunitário cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. A campanha da fraternidade não é uma campanha sobre a Quaresma. Ela acontece na Quaresma. Seus exercícios de piedade já são muito bem vividos pelo povo cristão. A oração, o jejum, a esmola, a caridade, via sacra, retiro, confissão e tantos outros. A campanha da fraternidade estimula esses exercícios e, aproveitando a Quaresma como tempo favorável para a conversão, aborda-os na perspectiva da conversão pessoal e coletiva, pois a fé tem também uma dimensão social. Assim, a campanha da fraternidade questiona cada pessoa de boa vontade, grupos eclesiais e instituições civis acerca do seu envolvimento com as transformações espirituais, sociais, político-econômicas e ecológicas, a fim de verificar a coerência com o projeto do Reino de Deus, mediante a escuta mais atenta e comprometida do Evangelho. Certa de que não podemos ceder, como sempre nos pede o Papa Francisco, à cultura da indiferença e de que não há vida em plenitude onde falta o alimento básico para a vida digna, a CNBB propõe para este ano o tema Fraternidade e Fome, e com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Quaresma tem seu próprio ritmo. Tem já os ritmos tradicionais que nós somos chamados a aproveitar, como o tempo de jejum, de oração, de penitência, de reflexão, e ao mesmo tempo ver as consequências também da conversão em um aspecto social. Nesse ano, com relação à fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Que nossas reflexões nos façam ainda mais e nos impulsione para continuarmos com o nosso trabalho, que já é muito bem feito, da Igreja do Brasil, de continuar preocupado com nossos irmãos que não têm o seu alimento. Fazemos a nossa parte e questionamos aquele que tem responsabilidade para que façam também a sua. Nesse segundo domingo da Quaresma, já é uma tradição também, escutarmos nas versões
dos três sinóticos sobre a transfiguração, Evangelho da Transfiguração. E nesse ano, segundo Mateus, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro estava falando ainda quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Caríssimos amigos e irmãos, nós vamos daqui a algumas semanas ter a visão do Cristo na cruz, onde não transparece a vida divina, e sim homem das dores, homem do sofrimento, que é morto na cruz, e derrama seu sangue na cruz e é sepultado. Antes de nós termos a visão na liturgia da cruz de Cristo, Cristo crucificado, morto e sepultado, aqui nos faz ver também o Cristo que transparece na sua vida divina, seu rosto transfigurado, suas roupas também brilhantes, e o Pai que se manifesta na nuvem: Este é o meu Filho amado. Aquele que vai ser crucificado é o mesmo que está sendo anunciado aqui, o Tabor, como é chamado o monte para onde foi Jesus, na transfiguração. Está sendo aqui anunciado como esse Deus presente na humanidade, o Filho de Deus. Como depois vai aparecer com muita clareza após a ressurreição. Apareceu também no batismo de Jesus: Este é o meu Filho amado, escutai-o. E o próprio João vai testemunhar: realmente este é o Filho de Deus, é o Messias. Portanto, meus irmãos e irmãs, a transfiguração nos faz ver aqui, meio da conversão, da mudança de vida, da entrega da vida, Cristo crucificado, morto e sepultado, nós vamos encontrar justamente o Messias, o Salvador, o Deus conosco, e que entra na obediência à vontade do Pai e se entrega por nós como o Cordeiro manso derramando seu sangue. Como já no Antigo Testamento, na Páscoa, simbolava o Cordeiro, agora, no Novo Testamento, como o Cordeiro levado a matadouro, entrega a sua vida por todos nós, para que nós vamos à Páscoa, a passagem de Deus em nossa vida, para que nós sejamos transformar, reanimar, revivar em nós todo o rosto do Senhor. Porque do outro lado, meus irmãos, mas se de um lado nos faz reforçar aquilo que nós vamos ver um dia na crucifixão de Jesus, que é o Deus conosco, mesmo não aparecendo a divindade, hoje, nesse final de semana, aparece Cristo na sua divindade. Mas também lembrando que o tempo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, o encontro com o Senhor deve nos transfigurar também, a cada um de nós, fazer com que o encontro com Ele, na vida de conversão, numa boa confissão, na vida de oração, penitência, jejum, nós somos chamados a fazer experiência também dessa transformação que faça brilhar sobre nós essa vida do Senhor. Tanto na vida de conversão, no relacionamento com as pessoas, na família, como na preocupação com a sociedade, onde o pão simboliza justamente a nossa preocupação de dar-lhes voz mesmo de comer. E a palavra, meus irmãos e irmãs, da liturgia desse segundo domingo da Quaresma, aparece no livro do Gênesis, justamente, que quando Abraão é chamado para deixar tudo e ir para onde Deus estava lhe convidando a ir,
sai da tua terra e vai para a terra que eu te vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Torna Abraão também uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão partiu conforme o Senhor lhe tinha dito. Partiu na fé. Se realmente em Abraão todos os povos foram abençoados, muito mais ainda em Jesus Cristo. A entregar sua vida por todos nós, e na transfiguração aparece o Deus conosco, que traz com que nós sejamos também abençoados, iluminados. E o fato de encontrarmos com Ele vai nos faz transparecer essa vida divina em nossa vida. É como lembra também, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse segundo domingo da Quaresma, a carta de São Paulo a Timóteo. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Não é por nossa força, não é por nosso merecimento, mas por graça de Deus. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Fez brilhar a vida e a imortalidade. Encontrando em Jesus Cristo a vida, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a também deixar-nos converter, mudar de vida, para que nós brilhe a glória de Deus, para que também os cristãos possam, cada vez mais, meio de conversão sincera, viver a sua vida de relacionamento com Deus e com os irmãos e irmãs de um modo novo. Isso temos o grande dom da liturgia quaresmal, que assim vai nos conduzindo, mas também das práticas quaresmais, abstinência, jejum, penitência, confissão, via sacra, reflexão, retiros, quantas situações nós vamos aproveitar esse tempo da Quaresma e abrir o nosso coração, porque o mundo continua como sempre foi, com suas questões, suas festas, suas situações, mas nós somos chamados a viver esse tempo de oração, de penitência, de conversão, de silêncio, de ouvir a voz do Senhor, nesse tempo favorável que nós temos, que é o tempo quaresmal. 40 dias recordando os 40 anos do povo de Deus no deserto e muitos outros também simbólicos 40 que nós encontramos também no Antigo Testamento. Que nós, meus irmãos e irmãs, aproveitemos cada dia para, olhando a nossa vida, reconhecer nossas fragilidades, nossos pecados, os nossos erros, nossos pecados e males que nós fazemos para nós, para os outros, as omissões, etc. E pedimos ao Senhor o dom dessa conversão sincera, para que também nós nos transfiguremos, olharmos para Cristo transfigurado, anunciando que Deus está conosco, mesmo quando depois nós o enxergarmos morrendo na cruz, é o Deus conosco, que nós também aproveitemos, meus irmãos e irmãs, pedir, Senhor, que a conversão da nossa vida nos faça transparecer a luz de Deus, e a luz de Cristo, que é a luz do mundo, ilumine nossa vida, nosso rosto, nosso coração, para que também transpareçamos ao mundo essa presença do Senhor em nossa vida, em nosso coração, e nos faça anunciá-lo, presente na história da humanidade de hoje, com o coração aberto e transformado e transfigurado no Senhor. A transfiguração, se de um lado reforça para nós a fé no Deus presente entre nós, deve nos fazer cada vez mais também ver a nossa vida transformada e renovada no Senhor. E esse segundo domingo do tempo da Quaresma nos encontra assim disponíveis e que também isso possa transparecer nos gestos concretos da Igreja. Como no caso, a questão dai-lhes vós mesmos de comer, que é o lema dessa campanha da fraternidade e fome. Que seja essa nossa resposta concreta em nossa comunidade, em nossa paróquia, em nossa cidade, em nossa diocese. Meus irmãos e irmãs, a Quaresma avança, não percamos tempo e caminhamos no Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.